Oi, pessoal, estamos aqui no podcast da FAP, no FAPcast, e hoje para mais uma edição com essas mulheres aqui maravilhosas para continuar falando sobre o universo feminino e hoje pensando no futebol. Então, a Pri, professora de matemática aqui da FAP, a Letícia e a Gabi, que são alunas do terceiro ano do ensino médio, e eu, Carol, professora de redação, viemos aqui para discutir um pouquinho sobre isso. E por que eu chamei essas mulheres maravilhosas em especial também? Porque, além de assistirem futebol, elas jogam futebol, o que eu não posso fazer, porque não tenho o mínimo talento, mas vocês têm. E aí eu queria que vocês contassem pra mim como que é jogar futebol, pensando que é um esporte que, quando a gente vê nas escolas e mesmo na TV, né, é um meio tão masculino, né, o futebol, e divide isso, né, de uma forma tão, futebol feminino, masculino e tal, é tão marcado. Como que é pra vocês? Então, começando aqui pelas meninas, né? Vocês jogam futebol há bastante tempo? Sim, a gente joga junto, a gente estudou junto desde pequena, então a gente sempre jogou, desde acho que uns 6 anos de idade. E, pra mim, assim, a gente passa por preconceito, né? Aquele negócio de ter medo de jogar por as pessoas acharem que você é homem, assim, tipo, julgarem que você seria uma coisa que você não é. Então dá esse receio, mas eu sempre fui uma criança e uma pessoa que não se importou muito com as opiniões dos outros. Então, pra mim foi mais tranquilo assim. Eu continuei jogando e continuo jogando até hoje. Não. Pra mim, tipo assim, eu continuo jogando também, mas eu sempre me importei com a opinião dos outros. Então eu ficava meio assim de jogar. Será que vão achar que, tipo, que eu sou homem, que eu sou... Não sei. Eu sempre tive esse receio de jogar, mas mesmo assim continuei jogando. Que eu não vou parar. Mas eu joguei desde pequena com a Lê, com os meninos e com todo mundo. E na escola tem time de futebol feminino? Sempre teve? Sempre. Não, nunca teve. Mas aula extra, assim, extracurricular. No final da tarde, sempre teve. Aí tinha aula de futebol feminino, mas no intervalo o futebol era só entre os meninos. Só que aí a gente intrometia ali no meio e jogava a gente junto. não tinha time no intervalo, aí a gente jogava com os meninos. E pra eles tudo bem? Pra eles tudo bem. Eles nunca, em relação a eles nunca fizeram nenhum tipo de preconceito com a gente, nem nada. Não. E você? Eu sempre joguei, sempre gostei de jogar, né? Só que a época que eu joguei, assim, na minha adolescência, né? Da minha infância, era outra, né? Então, tinha um preconceito maior ainda, né? Eu jogava com a parede da minha casa, de tanto que eu gostava de futebol. Eu era muito fã de futebol, assistia tudo quanto é jogo, não me importava se era do meu time ou não era. Eu gostava de ver o futebol acontecer. E acabou que eu sofri um pouco de preconceito. Porque teve uma época que um tio meu quis me levar para jogar num time lá da minha cidade, né? Tipo, fazer peneira? Assim ou não? Ou jogar... ele achava que eu jogava bem direitinho, né? Jogava, né, gente? Jogava bem, E ele me incentivou e tal. Não foi meio um preconceito, foi mais um medo, porque a minha mãe não autorizou, né? Um medo da minha mãe, porque foi um preconceito indireto, né? Porque ela via o preconceito, assim... E ela quis proteger. Ela quis me proteger pelo que era naquela época mesmo, né? Mas no julgo, não, e... Tanto é que aí eu segui novos caminhos aí, hoje eu tô aqui como professora de matemática e o futebol é um lazer pra mim. E continua não precisa jogando. ser minha profissão, né? Sim. Continuo jogando, fazendo o que eu gosto também com a minha profissão, então isso aí foi uma ótima decisão que a minha mãe teve. Agora eu enxergo dessa maneira, né? Porque eu não fui jogar num time da cidade. Naquela época não valorizavam também muito, né? Como que seria isso, né? Então, mas continuei jogando pra brincar, né? Que é muito legal também. E vocês já passaram alguma situação em que vocês se sentiram desrespeitadas de alguma forma por jogar ou por entender de futebol? Tipo, comentar isso e alguém falou assim... você acha que, né, assim, você acha que você vai saber mais do que eu de futebol, ou vai jogar melhor, ou vocês não... Não, tipo assim, por exemplo, quando eu falo que eu gosto de futebol, sempre vem com aquele papo, então cite 3 jogadores de tal time. Precisa comprovar. Exato, aí não tem o que falar, entendeu? Mas isso Eles mesmo. falam assim também. Então me explica o que é impedimento. Aí você tem que, tipo, provar que entende. Tem que provar que você sabe, que você entende. E é verdade, eu sempre que alguns homens estão conversando sobre futebol, eu tento entrosar, mas eles não dão
Não dão Acho que você moral. não sabe, tipo assim. Eles não Às dão muita vezes moral. você começa a falar assim, mas você fica igual um café com leite ali. É, Eles continuam café conversando com entre eles e leite. ignorando ali. Desse jeito. É bem essa sensação, café com leite. E é interessante porque acho que de uns anos pra cá, talvez nós estamos em 2020, uns 10, talvez menos, 8 anos pra cá, teve uma melhora, né? Acho que no cenário especial do futebol, né? A gente passou a ter mais comentaristas mulheres, Isso. né? Que até então, sei lá, quando era criança, programa de esporte era basicamente homens, né? Então hoje você tem mulheres que comentam, jornalistas e até árbitras, né? Árbitra, bandeirinha, que Isso. até então também não se existia, via narradora, né? né? Mulher narradora, não tinha, né? E acho que isso demonstra uma mudança Mudou bastante, no né? ideário feminino. E pensando no futebol feminino especial, no profissional, assim, o que vocês assistem, vocês acompanham, vocês percebem alguma diferença da mentalidade das pessoas em relação a isso? O que vocês acham? Posso falar? Eu acompanho tanto o futebol masculino quanto o feminino, mas eu acompanho um pouco menos o feminino, acompanho mais os jogos maiores, como a Copa, assim. As competições mais... Mas eu sinto a diferença de que é uma torcida bem menor em relação ao masculino, quando você olha assim, né, no estádio, é muita pouca gente em relação ao masculino que assiste o futebol feminino. E que eles não fazem propaganda assim, igual toda vez quando tem um jogo masculino, pra propaganda a semana inteira, tal jogo, agora. O feminino você quase não ouve falar. Se você não quiser estar por dentro do assunto, não procurar saber do assunto, você não vai assistir nenhum jogo, porque eles quase não fazem uma propaganda assim. E até a transmissão, né? Às vezes é difícil você saber, né, onde Sim. vai passar. Às vezes os canais mais aleatórios, assim. Eu, por exemplo, não sei onde passa. Eu assisto mais masculino. Pra assistir feminino é muito raro. Porque eu fiquei sabendo dessa Copa que vai ter, mas de resto eu não assistia nada, entendeu? Mas o masculino eu assisto, mas também não é algo muito recorrente. Eu vou mais em jogos, por exemplo, aqui no Botafogo, de Ribeirão. Aí eu vou com meu pai me leva. E Tem eu a assisto tradição de ir ao estádio. É isso. E você? Teve uma época, como eu falei, eu assistia tudo quanto é jogo, só que só passava masculino nessa época, né? Era uma época que eu tinha mais tempo livre, assim, lazer, né? Depois que a gente vira adulto, né? O tempo é um pouco diferente, assim. Lógico, a gente que faz nosso tempo. Mas eu não sou agora a maior fã, né? Eu não assisto tanto, por quê? Por conta que tem outras prioridades, né? Mas eu acompanho, eu fico sabendo das notícias. Quando eu consigo adequar o meu horário com o horário do jogo que tá passando, eu assisto, eu faço questão, independente de ser do melhor time do Brasil ou não, né, gente? Mas o melhor time do Brasil, inclusive... Que todos podem comentar aí, né? Por favor, pessoal. Vocês sabem que ela tá falando do Corinthians, por favor. Ninguém tem dúvidas em relação a isso. Inclusive, ele é um time que incentiva a participação feminina, né? O time feminino do Corinthians tá em alta, né? Se a gente bem melhor que o masculino. Eles estão... inclusive tá melhor que o masculino, que eles valorizam mais. Mas nós vamos ter nossa hora do feminino ser mais valorizado, né? Vai dar tudo certo. Sim. Até porque houve uma melhora muito grande. Como eu estava falando para as meninas, em 1941, lançaram um decreto nacional que mulheres estavam proibidas de jogarem futebol e praticarem outros 3 tipos de esporte. E isso ficou até 1975. Ou seja, mais de 30 anos, tipo, ser proibido de jogar um esporte, independente de qual seja, né? Porque isso é muito preconceito. Mulher sempre sofreu muito preconceito, né? Esse é um deles. E daí começou a melhorar na década de 80, no final da década de 80 melhorou. E o Brasil ficou mais bem visto nessa parte em 2003. Porque foi quando a Marta surgiu aí, né? E aí o Brasil começou a ser campeão. Ela ganhou tudo que tinha direito, né? Nessa área do futebol. E em 2019, a CBF decretou, né? Ela lançou aí que todos os times masculinos de futebol teriam que ter a participação feminina também no campeonato próprio, né? No campeonato feminino.
O que acho que ajudou, né, fazer com que nesses últimos anos a gente tenha visto esses times femininos que até ainda não apareciam. Sim. Né? Isso. Então, seja que nem eu sou de Araraquara, né? Então a Ferrinha tem as meninas do futebol que chamam bastante atenção, são excelentes também. No Corinthians, enfim, outros times do Santos, as meninas também têm muitas jogadoras boas. Então agora a gente tem visto mais essa participação, né? E antigamente, quando eu era pequena, eu sempre quis fazer aula de futebol fora da escola, porque eu gostava de jogar todos os dias, assim. Se pudesse ser minha rotina só jogar bola, eu queria. Acho que eu sou jogadora, lembra? E aí a minha mãe ligou em várias escolinhas e não tinha uma escola em Ribeirão que tinha uma turma feminina formada, não tinha nenhuma. Tinha que jogar com meninos. Tinha que jogar com menino. E por mim, tranquilo. Só que eles falavam que eu podia treinar com os meninos, mas eu não poderia participar dos campeonatos. Então, eu falei, o campeonato que é o mais legal, né? Porque eu já sei jogar, pra que eu vou ficar lá treinando se eu não vou competir, né? É só café com leite. Então eu não fiz, mas agora hoje em dia já tem as escolinhas, já que tem uma equipe de futebol feminino de criança formada já, então já tá Já tem melhorando bastante. isso. Inclusive, falando nisso, sobre que a gente jogava futebol nas outras escolas, quando a gente jogou e a gente ganhou o campeonato, em todas as fotos que na nossa antiga escola colocavam fotos de todo o campeonato que ganhavam, não colocaram a nossa foto da nossa equipe quando a gente ganhou. Só times masculinos, então tem um monte de quadro lá, só que não tem nenhum time feminino lá. E a gente nem sabe se teve algumas outras equipes femininas campeãs de vôlei, handball, alguma coisa assim. Porque a gente sabe que futebol a gente foi a primeira. Mas O primeiro time feminino a ganhar pela em escola. primeiro lugar, pela escola. Mas se houve algum outro time que ganhou em vôlei ou handball, a gente não sabe também, porque não tem as fotos lá. Só tem masculino. Só tem masculino. E já faz 5 anos isso, né, que a gente ganhou. E ainda não colocaram ainda. Lá. Não A colocaram. gente cobra até hoje, mas... Nada. Ou seja, só reforça a ideia do esporte Do como preconceito também. né, como algo só pros meninos, né? Sim, Mas sim. enfim, tomara que corrijam isso algum dia, né? Estamos aguardando isso. E aqui tem o treino, né? Treino de futebol feminino, né? E eu venho participar com as meninas. Sim. Uma oportunidade, né? Que as meninas me acolhem. É um momento que eu posso estar jogando futebol, interagindo com as alunas. É bem gostoso. Fazendo esporte, né? Fazendo esporte, né? Corre mais que todo mundo, a Priscila. Eu gosto, me dedico. Você é atacante? Eu... Sem trovante, né? Você sem pega a bola, trovante, leva pra Pega a bola e vai. E monta o jogo, tá ligado? Mas é verdade, mesmo, ela monta o jogo verdade. inteiro. Eu gosto. E você, Gabi, você joga em que posição? Eu jogo mais na defesa, mas eu fico indo e voltando, sabe? Porque, sei lá. Mas ela Sou no ataque. ataque. Aí ela fica mais no ataque e eu fico mais na defesa. Mas às vezes eu volto também, igual a Priscila. Mas quando a Priscila não está jogando, eu que faço a função de voltar e levar. Mas quando ela joga, fica pra ela, porque ela joga bem. Não, joga bem. Ela, nossa senhora, ela sai driblando todo mundo lá de trás e vai. Aí, ó, tá vendo? Não vou falar que elas querem nota, porque eu já não dou aula pra elas. Não, você, elogio sinceríssimo. Gostei, obrigada. Mas que bom, tá vendo aí, ó? Mesmo com tudo isso, né? Você continuou jogando, continuou gostando de futebol. As meninas encontraram formas, né, de jogar, ainda que no começo tenha sido mais difícil, mas encontraram um espaço aí pra jogar futebol, isso é muito bom, né? E imagino que talvez quando vocês forem continuar, sei lá, talvez na universidade, continuem tendo espaço, né? Sim, pra eu poder espero. jogar. Eu vou jogar. Eu espero com certeza. também. Eu não sei se é a nossa profissão, né? Sim, mas a eu gente uma coisa continua, pra fazer. é. Muito bom. Gente, fiquei muito contente com essa conversa. Obrigada por vocês terem aceitado participar. O pessoal que tá assistindo a gente, comentem aí. Vocês assistem futebol feminino? Onde assistir? Porque, de fato, não é tão simples assim, né? Não é tão noticiado assim. Mas acho que a gente tem que continuar lutando, né, por esse espaço. Tá melhorando. Acho que, como a Pri falou, tende a melhorar ainda muito mais. Obrigada pela participação. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, deixem também, porque né, a gente merece. E sigam a FAP nas redes sociais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.